verdade sobre Sauron, galera, tá? 5 mistérios que ninguém te explicou e que você não sabia direito, nem faz sentido direito. E galera, o que aconteceu na Montanha da Perdição não foi apenas uma falha, tá? Nada disso, tá bem longe disso, tá? Foi algo que nenhum fã esperava, nem você aí que tá me assistindo nem sabia, nem imaginava, provavelmente nem sabia disso, né? E que desafia a lógica do anel. Então vamos pro vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, vamos pro vídeo porque tá muito show. Pessoal, Kalel Freitas aqui hoje, galera, agora mesmo, vamos mergulhar mais nas sombras de Mordor, tá? Pra entender mais, pra analisar mais um pouco o que os filmes ali deixaram passar, o que ficou sem entender de tudo isso, tá? Então prepara o teu coração, fica nesse vídeo, porque o olho de Sauron tá vendo tudo, mas tudo mesmo, tá? Só que o que ele não tá vendo só é o que tava debaixo do próprio nariz dele, tá? Então chega de enrolação. Em quinto lugar, o ponto cego de Sauron, tá? E ele não sentiu o anel no final, ele não sentiu. Galera, isso aqui é muito bizarro, tá? Porque imagina que você perdeu o seu celular ali, que você perdeu ali, e você procura por todo lado, remexe ali por todo lado, e aí o ladrão entra na sua sala, senta no seu sofá ali e começa a carregar o seu celular na sua frente. E ainda você não percebe. O que você faz na hora? Foi exatamente, praticamente, isso que aconteceu com o Sauron. Praticamente, literalmente, o que aconteceu com o Sauron. A gente aprende ali nos filmes que o anel tem uma vontade própria ali, né? No Senhor dos Anéis. A gente aprende isso. E ele quer voltar pro mestre, né? Mais do que isso, tá? O anel, ele contém a própria essência, a alma e o poder de Sauron, tá? E eles são um só, são tudo junto. Então, como é possível, galera, que o Frodo e o Sam tenham caminhado por semanas, tá? Dentro de Mordor, subido a Montanha da Perdição e ficado a poucos metros ali da lava, né? Como é possível isso? E o Sauron não sentiu nada? Como é possível? Bom, galera, a minha teoria começa em tudo isso com o seguinte: muitos dizem que o Sauron era tão arrogante ali que ele sequer, galera, cogitou que alguém tentaria, né, destruir ali o anel, sequer ali cogitou. E na cabeça dele, qualquer um que pegasse o anel tentaria usá-lo, né, pra se tornar ali um novo Senhor do Escuro, né? Pra ele, na cabeça dele era isso. E ele tava olhando, cara, pros exércitos de Aragorn no Portão Negro. Ele tava olhando ali, esperando, né, ali um novo desafio, né, de poder. E ele acabou ignorando dos hobbits pequenos ali no quintal de casa, né, do quintal de casa. Mas, galera, fisicamente falando, a falta de conexão sensorial ali no momento final ainda é um dos maiores bugs da Terra-média. Era um dos maiores bugs ali. E se o anel é parte dele, o silêncio de Sauron até o último segundo é um mistério, né? É um mistério total assustador, galera. É um mistério assustador ali. E galera, em quarto lugar, a fábrica de anéis parou de verdade. Por que não fazer mais? Por que não fizeram mais? Bom, galera, o Sauron é conhecido como o Senhor dos Anéis, né? Ele é conhecido ali. E no plural, ele ajudou a forjar os 3 dos elfos, tá? 7 dos anões e 9 dos homens, tá? E a gente, cara, a gente ali sabe que os homens, né, foram os mais fáceis de corromper. A gente sabe disso, a gente tem consciência disso. E os 9 reis humanos viraram os Zargu, tá? Os escravos ali mais poderosos, né, e fiéis de Sauron. E agora pensa comigo, pensa uma coisa comigo. Se deu tão certo isso com esses 9, né? Se deu tão certo assim, por que o Sauron simplesmente parou por aí? Por que ele não fez mais? Por que ele não continuou? Se os homens são ambiciosos e fáceis de dobrar ali, ele poderia, né, ter ali criado 50 anéis, 100 anéis. E imagine um exército de 100 Zargu voando ali sobre Gondor. Imagina só. Seria tipo o fim da história em 5
minutos, galera. Seria isso. E a minha opinião de tudo isso: existe, galera, um limite, por enquanto, né, de poder você pode colocar em objetos sem se desgastar completamente. Existe aí. Mas nos filmes, o dano nos filmes, isso nunca é explicado. Nunca é explicado ali totalmente. Parece que o Sauron seguiu uma regra de etiqueta ali, né, de fantasia, de não fabricar anéis demais. Pra, né, um vilão ali que quer dominar o mundo ser econômico, né, com a sua principal arma de corrupção. Parece tipo um erro de cálculo gigantesco, muito gigante ali, que permitiu que a resistência, né, tivesse uma chance, né? Parece que permitiu ali. E em terceiro lugar, logística de Mordor, cavalos versus feras aladas, tá? Bom, essa aqui, galera, deixa muita gente confusa, muita gente doida nisso daí. No começo de A Sociedade do Anel, os Argônios saem de Mordor montados em cavalos pretos, eles saem ali. E eles levam um tempão pra chegar ao condado, se perdem, são despistados por hobbits que têm pernas curtas, né? E acabam, galera, ali sendo levados, né, por uma inundação no rio. Só depois, galera, só depois disso é que eles aparecem montados nas feras aladas, né, os nomes ali dados. Aqueles monstros, né, gigantescos ali que voam e gritam. Só depois eles aparecem ali. E a pergunta é o seguinte: por que eles não saíram ali de casa voando, galera? Por que será? Se a missão era a mais importante ali da história de Sauron, recuperar, né, o anel que permitiria, né, que ele dominasse o mundo, por que enviar seus melhores soldados do jeito mais lento possível? Por que será? De cima, com aquelas feras, né, eles teriam visto o Frodo atravessando os campos em questão de horas. Eles viriam ali. Usar cavalos, galera, foi como tentar ali, tipo, ganhar uma corrida de Fórmula 1 usando uma bicicleta. Foi praticamente isso, literalmente isso. Foi isso que aconteceu. É um erro, tipo, tático, que nunca foi bem justificado, nunca foi falado. E será que as feras ainda não estavam ali prontas? Será por quê? Será que eles não estavam? Ou será que o Sauron queria ser discreto ali? Pode ser isso também, mas não sei, né? O que não faz sentido é, já que 9 cavaleiros negros de armadura não são nada discretos, entendeu? Em segundo lugar, fantasmas ou carne, será? Galera, a forma corpórea inconsistente aqui, o nó na cabeça aumenta, tá? Isso daqui aumenta muito o nó na cabeça, galera. Na trilogia O Hobbit, cara, a gente vê o Sauron como o necromante ali. A gente vê ali em Dol Guldur, né? A gente vê ali. E lá ele aparece ter uma forma ali, uma silhueta, né, física, mesmo que sombria. Ele aparece ali. E ele até luta ali, né, contra o Conselho Branco. Ele até luta ali. Mas quando a gente chega, né, chega em O Senhor dos Anéis, ele é retratado quase o tempo todo como um grande olho de fogo ali no topo, né, de uma torre. Ele é retratado ali como isso, né? E ele tem corpo ou não tem, será? Porque nos livros, galera, o mestre Tolkien sugere que ele tinha sim, ele tinha uma forma física ali, embora terrível, né, e com dedos faltando. Mas, galera, tem um porém ali. Os filmes, eles dão a entender ali que ele é apenas um espírito preso, né, em um farol de luz. Dá a entender isso? É um erro isso. Dá a entender ali, né? A gente entende isso. Essa inconsistência deixa o vilão confuso, muito confuso ali. E se ele tinha corpo no Hobbit, por que ele desenvoluiu para um olho gigante depois? Por que será? Ou se ele era apenas um espírito ali, como ele pretendia colocar o anel no dedo se o recuperasse? Por que será? Galera, é um mistério ali de design que os filmes, né, deixaram vago, deixaram passar, não prestaram mais atenção nisso, criando, né, uma das maiores dúvidas entre os fãs casuais ali. E galera, o Sauron, ele é um monstro ou é uma entidade gasosa? O que você acha? Comenta aqui embaixo também, tá? Comenta aqui embaixo, tá? E galera, terminando em primeiríssimo lugar com o erro dos heróis, tá? Por que eles deixaram ele voltar? Por quê? Galera, é o seguinte, o maior mistério de todos não é sobre o que o Sauron fez, né? Não é isso, mas sobre o que os bonzinhos não fizeram. O que eles não fizeram, né? Porque depois que o Isildur cortou o dedo
Sauron, cara, e pegou o anel, o vilão foi derrotado, né, mas não destruído. Foi isso que aconteceu. Todo mundo ali sabia, né, que a força dele estava ligada ao anel. Todo mundo sabia. Isso daí não é novidade nenhuma. E o Elrond, ele viu o Isildur se recusar a jogar o anel na lava. Ele viu ali. E aí vem o ponto, galera. Se passaram milhares de anos. Durante esse tempo todo, Mordor ficou lá. O Monte da Perdição ficou lá também. Então, por que o Conselho de Elrond, galera, ou o Gandalf, não mantiveram ali uma guarda permanente em Mordor? Por que será? Isso daí foi um erro, né? Por que será eles deixaram isso? Por que deixaram Barad-dûr ser reconstruída ali? Por que, cara? Precisava disso, será? Porque é como se fosse ali derrotasse, né, um vilão. É como se derrotasse o vilão. Ele corresse, né, pro porão ali da sua casa e você... Deixa ele lá, daqui a 2000 anos eu vejo o que aconteceu, deixa lá, deixa quieto. Porque essa falta, galera, de vigilância permitiu que o mal ali, né, crescesse de novo. Permitiu ali, isso é fato. E um pouco de atenção, galera, e uma patrulha básica em Mordor, né, teriam evitado todas as guerras e mortes da trilogia. Teria evitado, isso é fato, teria. Foi o maior erro da estratégia da história da Terra-média e ninguém parece assumir a culpa, né, por esse descuido, né, monumental ali. Ninguém falou, né, sobre isso, ninguém mostrou, né, a falar sobre isso. Bom, agora a minha conclusão disso tudo é que o Sauron, cara, é sem dúvida o Senhor do Medo. Sem dúvida, mas até os deuses, cara, e semideuses ali cometem erros bobos, não é mesmo? Ou gente é que ainda, né, não entendeu a profundidade dos planos dele. Será isso? Será que é isso, cara? Seja como for, esses mistérios, né, tornam o universo de Tolkien ainda mais fascinante pra gente ali, né, discutir mais. E eu quero saber de uma coisa, e aí? O que você acha sobre isso? O Sauron, ele foi apenas arrogante ou os roteiros dos filmes deixaram buracos ali enormes, um furo de roteiro ali que a gente nunca vai fechar? O que você acha? Comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário, comenta de verdade aqui com a sua teoria, a sua opinião, o que você acha sobre isso. Cara, já deixa o teu like também, não se esquece de se inscrever, tá? Porque a cultura pop é imensa, né? Como eu falo aqui, a cultura pop em si, em tudo, tá? Aqui nesse canal, ainda mais, aqui nesse canal do Grito Nerd, tá? Você tá mais ciente de tudo, tá? Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Então se vocês ainda quiserem a minha companhia, né? A minha companhia tem esse vídeo maravilhoso, bacanérrimo, tá? E eu te garanto, tá? É muito bom, é muito legal mesmo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e assiste esse vídeo porque tá show, tá? E é isso, valeu, até o próximo vídeo que vai vir muita bomba, tá? E não se esquece, tá bem aqui o vídeo, tá? Valeu, até o próximo vídeo que vai vir muita bomba.